mais um Salve Chofera de todo o Brasil. Minha câmera hoje está aqui em cima, eu tenho que ficar ligado, senão eu como mosca, né? Tô olhando para baixo aqui, ó. E hoje, na nossa aula ao vivo, vai participar aqui essa fera, Gleidson Mendes, o homem sabe, tá? Para comentar aqui com a gente sobre essas infrações. Agora não são faltas, mas são infrações que levam à reprovação no novo exame de direção. Não é isso, Gleidson? Pois é, Ronaldo. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Tem um sextão na nossa terça hoje à noite, né? Mas vamos lá comentar um pouquinho aí sobre essas fichas de procedimento que, assim, tem encontrado, né, alguns pontos ali um tanto controversos e vamos debulhar o negócio aí, né? É isso aí. O Gleidson falou um sextão na nossa terça, porque quem acompanha o canal aqui sabe que quase toda sexta-feira eu e o Gleidson fazemos um quadro aqui chamado Sextão Fera, onde a gente responde aí questões ou perguntas pré-selecionadas que o pessoal envia para a gente e também muitas perguntas ao vivo. E hoje o nosso papel vai ser esse. Eu quero começar aqui, Gleison, mostrando, olha que curioso, chegou aqui para mim a ficha de avaliação, vou até mudar minha tela aqui para parar dentro dela, a ficha de avaliação do Detran de Goiás. O Detran de Goiás já criou lá a ficha de avaliação deles, segundo eles, com base no novo manual de exames da Secretaria Nacional de Trânsito. Olha que interessante que eu achei aqui, Gleides. Esses que estão em destaque aqui, observe que aqui em cima a gente está falando de faltas eliminatórias. Faltas eliminatórias aqui, ó. Lembrando que, segundo o atual manual de exames da Secretaria Nacional de Trânsito, não existem mais faltas eliminatórias, existem circunstâncias que podem eliminar o candidato se ele, porventura, apresentar ali incapacidade técnica, que o examinador entenda que possa comprometer a segurança do exame, ou ele apresentar ali um descontrole emocional de tal modo que também o examinador entenda que possa comprometer a segurança do exame, mas faltas e infrações eliminatórias no exame já não tem mais, né, Gleison? É isso ou eu estou errado? É isso, não existe aquela figura das faltas eliminatórias da forma como nós conhecíamos, Ronaldo, lá na resolução 789/2020 do CONTRAN, que foi revogada, né? As condições que impedem a continuidade do exame são essas que você mencionou. E aí eu trouxe essa ficha que chegou até mim, elaborada pelo Detran de Goiás, e gostaria de comentar em 1 minuto alguns problemas que a gente encontrou aqui, ó. Essa primeira linha amarela aqui está escrito: descumprir o percurso pré-estabelecido. Isso aqui não é infração de trânsito. Ainda que tentasse enquadrar isso aqui dentro de uma infração de trânsito, o máximo que ela poderia ser uma infração gravíssima, o que pontuaria 6 para a pessoa. Ainda que tentasse, o máximo que poderia é gravíssima e pontuaria 6. E não eliminatória, né, Gleice? Faz sentido isso aí para você? Não faz sentido e ela consta na ficha do artigo 185. Pois é, artigo 185, infração Média. Média. Então seriam 2 pontos. E não eliminatório, conforme propõe. Já vou destacar aqui em vermelho, que é para o Detran de Goiás saber que essa está errada. Mais um aqui, avançar sobre o meio-fio. E esse avançar sobre o meio-fio, muitas vezes, é considerado só aquele leve toque do pneu de trás do carro no meio-fio. Porque no que encostou o pneu de trás ali, se o carro estiver angulado, com a parte traseira, o balanço traseiro do carro sobre a calçada, já consideram aí uma infração gravíssima, que seria o transitar sobre a calçada, né? Mas não é eliminatório, né, Gleidson? Exato. Que é até um ponto, né, que gerou muita discussão sobre o fim da baliza e tal, que isso aí gerava reprovação, e não consta nada nesse sentido. Então pronto, já marquei mais um aqui que não bate não, tá, Detran de Goiás, pode corrigir isso aí. Mais uma, dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via. Apesar de ser uma situação, assim, inimaginável para alguém que está tirando ali, fazendo uma prova para tirar a carteira, ameaçar pedestres, né, acelerar o carro para cima, é uma coisa inimaginável, só se o cara quiser mesmo ser reprovado, né? Mas ainda assim, isso não seria uma falta eliminatória, porque isso é uma infração gravíssima, né, Gleidson? Exatamente, lá no artigo 170 seria peso 6 no exame, apesar da conduta, não é? Pois é, então mais um aí, furo Detran de Goiás. Outra, cometer outra infração de natureza eliminatória, aqui não falou, não, aliás, não precisa nem falar, né? Não existe infração de natureza eliminatória. No atual exame que o manual de exames da Senatran traz, não existe falta eliminatória. A eliminação só acontece por esses motivos, né, Gleidson?
incapacidade técnica ou descontrole emocional. Ou, obviamente, casos iguais a esse aqui de cima, tentativa de fraude, fraude comprovada, desrespeito, né? Foi agressivo, xingou alguma coisa a um instrutor, algum integrante da banca examinadora, desobediência ou desacato ali no caso também na hora de fazer as etapas, apresentar sob efeito de álcool ou substância psicoativa. É claro que nesses casos aqui, ó, que eu vou até deixar aqui, ó, em amarelo, esses casos aqui eu vou deixar em verde, que é para a gente lembrar que esses aqui estão ok. Isso aqui poderia eliminar, mas não é uma infração de trânsito, são condutas que o manual prevê, sim, a eliminação do candidato. No mais, infração, cara, ainda que seja uma infração gravíssima, igual essa aqui de dirigir ameaçando os pedestres, não eliminaria o candidato. E outra aqui, ó, demonstrar incapacidade técnica para dar continuidade. Essa sim. O que seria uma incapacidade técnica? Vamos comentar aqui rapidamente, Gleidson. Eu tive na banca examinadora aqui de Manhuaçu, na semana passada. Manhuaçu é Minas Gerais, está Detran de Minas. Para conversar, ver como é que funcionava. Então, os examinadores já estão aplicando o sistema de 10 pontos, até 10 não reprova. Mas um detalhe que me chamou a atenção, Gleidson, eu gostaria do seu comentário a respeito disso aí, é em relação a deixar o carro morrer. Deixar o carro morrer é infração de trânsito? Não existe essa Não conduta. é infração de trânsito. Se não é infração de trânsito, não poderia pontuar. Aí, no máximo, conseguiriam enquadrar aí no artigo 169, que é o dirigir sem atenção ou sem os cuidados, aí vacilou ali e deixou o carro morrer, no máximo. Só que esse artigo 169 é uma infração leve, 1 ponto. Para o cara chegar a ser reprovado deixando o carro morrer, teria que deixar o carro morrer 11 vezes. Só que o entendimento da banca não está sendo esse. O entendimento da banca é o seguinte: deixou o carro morrer 3 vezes na mesma manobra. Ele, tipo assim, tentou sair para fazer o exame, o carro morreu 3 vezes. Para os examinadores, aquilo ali já é considerado uma incapacidade técnica. Já acende ali a luzinha de alerta, opa, esse camarada não tem domínio suficiente para conduzir esse veículo durante o exame sem oferecer risco. E aí ele é eliminado. Isso em Minas. Em Goiás, já estão colocando aqui, ó, que deixar o carro morrer, ó, interromper o funcionamento do motor sem justa razão, é falta eliminatória. Uma única vez. Ficou até pior do que antes, porque antes de deixar os carros morrer era uma falta média, 2 pontos, ainda estava no par, né, Gleides? Pois é, assim, uma vez só realmente não faz sentido, né? Semana passada, Ronaldo, fui tirando o carro aqui, dei aquela vacilada, meu carro desligou. Então, assim, não é um motivo para a pessoa ser eliminada do exame. Agora, essa questão que você mencionou de reiteradas vezes ali o veículo morrendo e tal, faz sentido, né? De certa forma, no início, né, do exame, a pessoa não consegue sequer sair com um veículo, aí você começa realmente a discutir ou pelo menos observar uma possível incapacidade técnica para dar continuidade no exame, mas não lá na frente, se a pessoa está no meio do trânsito durante o exame, isso ocorre. Né, ou isso se repete em alguns trechos, então faz sentido, né, isso daí. Aí o João Pedro até comentou, o Detran de Goiás está atropelando aí a normativa nacional, não está respeitando não. E a Cibele disse, eu não entendi por que 2 vezes deixar pagar o veículo, é possível me esclarecer isso? Cibele, imagina que o examinador pediu para você sair com o carro, pode sair com o carro, vamos começar o nosso exame aqui. Considerando que a partir de agora não tem mais aquela etapa de baliza, né? Já entrou no carro, bora, seu exame começou, tem que colocar o carro em movimento. Na hora que você vai sair com o carro, você deixa o carro morrer uma vez. Beleza, liga o carro de novo. Na hora que você vai tentar sair pela segunda vez, o carro morre de novo. Apagou o motor, desligou. 2 vezes. Numa terceira vez, aqui em Minas, o entendimento é que esse candidato que deixou o carro morrer 3 vezes na mesma circunstância, ou ele está muito descontrolado emocionalmente, ou ele não apresenta condições mínimas, condições técnicas mínimas para conduzir esse veículo com segurança. Então, tanto numa interpretação quanto na outra, ele vai ser eliminado. O exame dele não vai prosseguir. Não pelo cometimento de infrações, porque deixar o carro morrer não é infração de trânsito, mas pela incapacidade técnica ou demonstração de descontrole emocional. Algum adendo aí, Gleidson? É isso, eu concordo. Quando isso acontece de maneira repetitiva, faz sentido a impossibilidade de continuar o exame.
E ainda falando sobre a ficha que chegou para mim do Detran de Goiás, olha aqui, ó, falta gravíssima, ou no caso, infração, né, seu Detran, que já não considera mais falta, agora são infrações. Avançar via preferencial. Avançar via preferencial, se não me falha a memória, é uma infração de trânsito grave e não gravíssima. Confere, Gleidson? É isso, é grave lá do artigo 215. Não deveria estar aí, né? Pois é, então está no lugar errado aqui na ficha de avaliação. Não é 6 pontos que o cara vai perder, que ele vai perder 4. Outra, manter a porta do veículo aberta ou semi-aberta durante o percurso. Isso aqui, no máximo, é uma infração leve, que seria um 69, não é, Gleidson? E o curioso, Ronaldo, não sei se você observou ali, eles colocaram entre parênteses, ó, o artigo 250, inciso 4 do CTB. Sabe que infração é essa? Calçado que não se firme aos pés. Como é que é? Ali, O ó, calçado que não se firme aos pés. Porta É aberta. verdade, olha aí, ó. Tem um erro em relação ao dispositivo legal que ele menciona. Isso é calçado que não se firme aos pés, senão é média a infração. Manter a porta aberta ou semi-aberta não tem nada a ver com o artigo 250, inciso 4. Nada a ver. Se formos considerar o texto que está aqui, seria leve, 169. Se formos considerar o dispositivo legal, eu entendi seria agora. média. É o 2524, que seria porta aberta. Sabe o que ele colocou 250? Tá pequenininho para mim, mas sabe o que ele colocou 250? Seria transporte coletivo, Ronaldo. Transporte coletivo, transporte escolar com a porta aberta. Aí é gravíssima. Ok. Mas faltou eles especificarem, né, que se trata de veículo de transporte coletivo. Seria, por exemplo, se fosse um exame prático de categoria D. Coletivo. Categoria D. Ou escolar. E é 254. Aí tá beleza. 2524 é calçado que não se firme aos pés. Mas é o Aqui 250 nós corrigimos, né? 4. Fizemos a correção. Então tem esses 254. errinhos, né? Aqui não tem pouco errinho, não tem bastante. Outra coisa que chamou nossa atenção, que chegou para nós hoje, eu gostaria de quem está assistindo aqui, se puder confirmar para nós, o pessoal está dizendo, inclusive eu vi isso numa postagem do Detran de Goiás, dizendo que o resultado da prova prática de direção vai sair em 10 dias via sistema, que o resultado não vai ser dado na hora ali mais. Bom, além de totalmente desproporcional, eu acho isso uma coisa totalmente fora do razoável, se demorar 10 dias para dar um resultado, a pessoa acabou de fazer o exame, vai embora, e aí, passou? Não sei. Amanhã a pessoa pergunta, não sei, daqui 10 dias vai ser o resultado. Gente, eu nunca vi isso. Além de ser uma coisa totalmente fora do considerado razoável, o manual de exames da Secretaria Nacional de Trânsito estabelece que o candidato tem que ser informado do resultado do exame no mesmo dia. Lá não fala na mesma hora, não, mas no mesmo dia. Sem contar, gente, que isso só atrasa o serviço do próprio Detran, né, Gleidson? Eu até imaginei, e eu propus isso aqui numa aula semana passada e a maioria concordou. Imagine bem, hoje, com o atual cenário, o candidato tem direito a uma reprovação sem pagar taxa de repetência. Confere? Imagine comigo, para você chegar a colocar o candidato dentro do carro para começar o exame, tem todo um processo. Verificação do veículo, verificação da documentação desse candidato, ele caminha até o veículo, saiu um candidato, entrou outro, chegou, ajustou banco, retrovisor, cinto, colocou tudo. Até ele preparar para sair o exame daquele candidato ali, para iniciar, já rolou e nada uns 10 minutos, pelo menos. E aí ele vai e faz o percurso ali do exame do candidato, que dura entre 5 e 10 minutos. Acabou aquele percurso, já tem as anotações, vira para o candidato e fala assim, infelizmente você cometeu essas infrações aqui, não deu para você nesse exame. Você tem direito a um reexame gratuito. Você quer fazer ele agora, imediatamente? Se você quiser, a gente já vai sair, já vai fazer. Você já faz na sequência, que você já elimina essa etapa de verificação de veículo, documentação, coloca o candidato dentro do carro. E o interessante, que eu perguntei isso na aula da semana passada, e muita gente achou a ideia boa. Por quê? Porque isso acontece de um modo geral, essa questão emocional, da pessoa acabou de ser reprovada, ela pensa, puxa, vacilei, se eu pudesse fazer outra agora, eu acho que eu ficaria mais tranquilo, eu conseguiria. Quem nunca pensou dessa forma? Né? Então ele pensa, daria para mim se eu fosse agora na sequência, eu faria de novo. A maioria concordou que seria uma boa. E para o Detran, já matava logo essa segunda tentativa gratuita, que já botava o cara no carro, ele fazia os 2 exames numa tacada só, e ganhava tempo. Otimizava o serviço público, que é isso que a gente espera, né? O que você acha disso, Cleiton?
Acho interessante, né? Aí é a questão do próprio Detran, né, estabelecer sua conduta operacional nesse sentido, para que você tenha uma margem do exame. Então, assim, levando em consideração que o percurso, o exame vai ter uma determinada quantidade X de minutos ali, então, por que não dobrar aquela quantidade para aquele determinado aluno, né? É assim, tem muito a ver, né, Ronaldo, com a capacidade operacional do Detran, né? Para ver a possibilidade de conseguir executar aquela quantidade X de alunos. Mas sendo possível, seria interessante, porque o cara já está ali. Então, tenta novamente, se realmente não conseguiu, aí paciência, vai lá fazer um novo agendamento, né? E até porque esse novo agendamento aí sim teria custo, enfim. Bom, tô vendo que o pessoal fala que em Minas, o pessoal da banca falou que não mudou nada. Mudou sim, gente. Mudou sim. O Detran de Minas, até essa próxima sexta-feira, vai publicar uma portaria com detalhes, para registrar os detalhes. Mas orientações já estão vindo lá do Detran, Belo Horizonte, para as Ciretrans, que são no interior do estado. E já mudou algumas coisas. Não mudou tudo ainda, mas já mudou. Por exemplo, já está valendo o lance dos 10 pontos. O lance do carro morrer é aquilo que eu falei, não é pontuação, não está pontuando mais deixar o carro morrer, isso aqui em Minas. Eles estão olhando a recorrência. Se o cara deixou o carro morrer 3 vezes na mesma circunstância, eles entendem que a incapacidade técnica ou descontrole emocional elimina o candidato. Então já mudou. A baliza deve vir sendo eliminada já nessa portaria que o Detran vai publicar até sexta. Então já está mudando. Eu estou falando de Minas, lembrando que o Brasil tem 27 Detrans, tá? Cada um está implementando o tempo dele, apesar da Secretaria Nacional de Trânsito tá apertando a turma aí. O Neilson mandou, Ronaldo, tem uma pergunta sobre os instrutores autônomos, já podem fazer credenciamento no estado da Bahia? Na Bahia eu não sei, em Minas já está liberado, tá? E já volto aqui para Só o... essa Já vou voltar observação aqui para o pessoal que está chat. acompanhando daqui, Ronaldo, eu soube que foi apresentada hoje a portaria, ela deve estar sendo publicada aqui no Diário Oficial do Estado, acho que até amanhã, a informação aqui. Isso em Pernambuco? Pernambuco. Pernambuco. Bahia, você ainda não tem informação, não, né? Não tem informação ainda. Ok. O processo de exame não pode passar de 180, valendo em todos os estados? Está falando do psicológico, né? Sim, isso foi imposto às clínicas de todo o Brasil, ficou tabelado, R$90 a médica, R$90 o psicológico. Aqui em Minas, as clínicas entraram na justiça não, entraram com a reclamação junto ao Tribunal de Contas do Estado, e o Tribunal de Contas do Estado tentou derrubar a imposição que veio por meio de medida provisória, não foi, Gleidson? Isso. Eu Só vi a que decisão não agora colou, no não. começo da noite. Não colou, não. Aí a União entrou no Judiciário e o Judiciário entendeu que não. O Tribunal de Contas do Estado não tem competência para poder julgar e impor isso aqui. E chegou para mim aqui hoje, chegou agora há pouco. Também vi hoje. Então, se Minas tinha voltado o valor normal para 200, 300 e tantos reais lá, vai ter que voltar para 180, que é o que está na medida provisória aí. Vamos então analisar as fichas, gente. O que acontece? O exame agora, ele é feito... Deixa eu mudar aqui, ó. Ele é feito considerando infrações de trânsito. E a primeira ficha que a gente quer avaliar aqui é a ficha do artigo 169 do Código de Trânsito, que é dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. E aí, a Secretaria Nacional de Trânsito foi enfiando as coisas aqui dentro, ó. Quando o comportamento do condutor do veículo demonstrar desatenção ou comprometer a segurança no trânsito, desde que não exista enquadramento específico. Quando o candidato não olhar o painel de instrumentos. Isso aqui é infração de trânsito, Gleides? Não olhar o painel de instruções do veículo é infração de Olha, trânsito? não reflete a ficha de fiscalização do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, né? Talvez a ideia e a proposta fosse considerar uma falta de atenção, mas assim, na própria ficha, no próprio manual de exame, né, Ronaldo, na parte geral de apresentação, a gente estabelece as regras, ele deixa claro que as condutas vão ser observadas com base exclusivamente nas infrações de trânsito. Então, quando você tem isso daí, aí fica estranho, né? Fica estranho realmente. Deixar de olhar o painel seria uma desatenção, talvez. Aí estão tentando enfiar aqui dentro do artigo 169, que é um artigo um tanto quanto genérico, né? Ele não tem uma conduta específica. E aqui o Edivaldo está falando que lá na Bahia já tem um site para a pessoa entrar lá e preencher um formulário de credenciamento para os instrutores. Valeu aí, tá, Edivaldo? E aí, continuando, Gleidson,
quando o candidato não olhar para a direita ou esquerda ao sair com o veículo. Aqui eu até concordo, porque ele vai colocar o veículo em movimento no trânsito e não observa o trânsito. Aí sim, uma falta de atenção, acho que enquadra muito bem aqui dentro do 69, né, Gleides? Aí tranquilo, eu concordo. Mas aqui é uma infração leve. Infração leve é 1 ponto. Lembrando que você só reprova com mais de 10 pontos. No estilo antigo de avaliação, o deixar de olhar aí já era uma falta grave no entendimento do examinador, já pedi aí 3 pontos, é complicado. Olha esse outro aqui, ó, deixar de levantar o cavalete lateral da motocicleta. É o descanso, né? A galera chama de descanso. Se eu sair com a minha moto, esquecer o descanso arriado, eu não levantei ele, um agente de trânsito, um policial vê, ele vai me multar, Gleidson? Também não tem essa referência no manual, né? Apesar de que, assim, de certa forma é uma falta de atenção. Eu vi uma vez uma pessoa caiu, passou por mim, caiu de moto, até deu uma buzinada, apontou, o pessoal apontou, quando a pessoa olhou, caiu. Você acha que caberia bem aí deixar de levantar o cavalete? É o que você mencionou, né? Esse é um dispositivo legal muito amplo, né? A gente encontra muita conduta que se enquadra aí, né? E nessas informações complementares, né, que se você observar, ele diz que o rol de situação, o rol dessas situações aí, ele não é exaustivo, ele não se esgota ali, ele diz que é exemplificativo. Então, assim, eu diria que até cabe aí, Ronaldo, ainda, esse de esquecer ali da moto. Vai anotando aí, a galera que está pretendendo fazer exame de direção, vai anotando, hein? Manter a porta do veículo aberta ou semi-aberta durante o percurso. Percebam que aqui a Secretaria Nacional de Trânsito sugeriu de enquadrar essa infração dentro da infração leve. 1 pontinho que o cara vai somar ali na hora do exame, né? E lá na ficha do Detran de Goiás estava como eliminatório, né? O gravíssimo, não sei, acho que gravíssimo. Não faz sentido. Executar o percurso do todo ou em parte dele sem estar com o freio de mão inteiramente livre. Imagina que você baixou ali o freio de mão, mas ficou um piquinho ali da engrenagem do freio de mão sem abaixar, a luz do painel ficou acesa lá, a luzinha que indica que o freio de mão está acionado. Só um piquinho ali, o carro está totalmente livre. Mas aí ele entraria em desatenção porque não observou lá no painel a indicação no painel. Essa luzinha lá é vermelha, né? Luz vermelha no painel é um negócio complicado, né, Gleidson? E assim, é curioso que também não tem isso de forma expressa, né, no manual de fiscalização. Não deixa de ser uma desatenção, mas fizeram colocar aí. Mas, assim, de certa forma, cai em contradição quando diz que, ó, são situações em que são consideradas de forma expressa como infração de trânsito. E essas 7 que você vai falar aí agora, esse aqui é meio cabuloso, né? Engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta. Se o camarada joga no ponto morto, que é a famosa banguela, aí existe uma infração específica para isso. Salvo engano, infração média, confere? É infração grave. Vou olhar aqui, mas é infração Transitar com o grave. veículo em ponto morto, nós vamos confirmar. Mas aqui não é nem o transitar com ele em ponto morto. Aqui é errar mesmo a marcha. Média, você está correto, uma é média. terceira, colocou uma primeira, ou foi colocar uma segunda, caiu numa quarta. Isso não é infração de trânsito. Demonstra, sim, uma falta de domínio com o veículo. No mínimo, uma falta de atenção, pelo menos, né? Mas enquadrar isso aqui dentro do 169 como infração, achei um pouco de exagero também, né? Concordo. Quando a conduta se enquadrar em uma conduta específica, conforme essa do transitar com o veículo em ponto morto, ou marcha neutra, aí não usa aqui a ficha do 169, vai direto lá no específico. Engraçado que eles abriram aqui algumas ressalvas, ó, tossir, espirrar, isso aqui não conta como falta de atenção, e cuidado não. Conversar brevemente também não conta, viu aí? E o detalhe sobre esse conversar brevemente, não, mas é brevemente relacionado ao exame, porque no manual, né, na parte com as regras além do exame, o preposto que vai com a pessoa, com o candidato no veículo, ele não pode ficar ali conversando aleatoriamente com o candidato, porque isso geraria uma distração, por mais que talvez até ajudasse a pessoa em determinadas circunstâncias a ficar mais tranquilo, mas o preposto ele limita-se ali a orientar sobre o exame. Então, essa orientação é justamente essa conversa breve, não um bate-papo ali para poder passar o tempo. Não cabe nesse caso, né?
Perfeito. Então, você que está nos acompanhando ao vivo aqui, preste atenção. Nós estamos analisando as fichas que vão ser utilizadas para te avaliar no dia do seu exame de direção. Isso para qualquer categoria A, B, C, D ou E, obviamente dentro do que couber para cada uma dessas categorias, e também para autorização para conduzir ciclomotor ACC. Qualquer que for o exame, ele vai usar, o Detran vai usar como referência esse manual aqui. Por isso que é importante você conhecer para saber o que realmente é infração, o que não é, e como é que isso aí enquadraria para você. O que a gente já conversou aqui até agora é que errar uma marcha no trânsito, isso não é uma infração de trânsito. Mas na hora do exame, o examinador vai colocar isso aqui como dirigir, falta de atenção, falta de cuidado ali na hora de manusear o veículo, na hora de dirigir. Infração leve, 1 ponto que vai somar para você na hora do exame, lembrando que só é reprovado com mais de 10. Deixar o carro morrer, até agora, nos Detrans que eu já obtive informação, não vão considerar como infração. Até porque, de fato, não é. Deixar o carro morrer não é infração de trânsito, você não vai ser multado por isso. Mas os Detrans estão adotando a linha de que deixar o veículo morrer reiteradamente na mesma circunstância demonstra incapacidade técnica ou desequilíbrio emocional. E tanto a incapacidade técnica quanto o desequilíbrio emocional podem ser utilizados para fins de eliminar, interromper o seu exame. Então, não é uma falta eliminatória, não é uma infração eliminatória, é interrupção de exame por incapacidade técnica ou descontrole emocional. Fechou, Gleides? Fechou. Qual que é a próxima ficha que você gostaria de comentar, que você falou para gente? Quando você fala aí, deixa eu dar uma olhada no chat. Gente, hoje eu estou controlando um monte de coisa que eu não estou conseguindo ficar de olho no chat, não, tá? O Laércio está falando aí que tirou 28 na prova, agradecendo aqui, valeu, lá do Maranhão aí, ó. Valeu, Laércio. Você acha da prova teórica foi mais fácil com as novas questões? Esse sistema de questões novo, essas 1.500 questões aí, elas são mais fáceis do que as anteriores, tá? Mas os Detrans não abandonaram as questões antigas, não, tá? Então não vai só nas novas, não, porque, por enquanto, pelo menos, não é bom negócio. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui interessante. Prova de moto, poderá ser feito com moto automática? Pode sim, cara. O manual diz que pode. Tentando selecionar aqui, mas não está indo de jeito nenhum. Ih, meu computador travou aqui que eu não consigo fazer nada. Aí, ó. Nem tirar o comentário da tela que eu estou conseguindo. Agora eu consegui, ó. Professor, fiz minha prova ontem, exame teórico, passei graças a Deus e seus vídeos me ajudaram muito de Brasília aí, parabéns. Fala aí para mim, Gleidson, a próxima ficha que a gente quer comentar aí. Olha, você escolher 172, que é aquela conduta tanto curiosa de abandonar o material na via, né, algum tipo de objeto 172. ali. Eu vou achar 95, e já jogo na tela para nós. Desobedecer a ordem do examinador e 185 fora do percurso. Essas três aí, então, você avaliar qual. A 172 está aí. Atirar do veículo na via objetos ou substâncias. Ronaldo, a seguinte, essa aí eu ainda diria que é possível. Vai que o candidato ali, sei lá, tá mascando um chiclete, joga, tá tomando uma água, estava com a garrafinha de água e decidiu jogar, então isso caracterizaria essa infração média. Mas tem uma curiosa, que é a ficha seguinte, que também é do 172, que assim, eu fico imaginando a lógica dela fazer parte disso daí, né? Assim, um tanto improvável, né? Veja, com um veículo estacionado ou parado e o candidato deixar um objeto, uma substância na via saindo do local. Seria abandonar na via objeto substância. É assim, uma coisa pouco provável de acontecer, e tem uma ficha que não está aí, que é do cinto de segurança, por exemplo. E assim, situação de que o candidato, ele, no nervosismo, pode ser que ele saia sem cinto. Ah, mas se ele for sair sem cinto, o preposto teria que corrigir para seguir. Beleza, mas teria que registrar a falta, né? Eu fico imaginando isso aqui funcionando na prática, né? Até que o lance da ficha anterior, eu acredito que seja totalmente possível. O cara mascando um chiclete ali, jogou o chiclete pela janela, até por ser um objeto muito pequeno, ele pensa que talvez não tenha problema, arremessa pela janela e aí comete a infração média lá. Peso 2 aí na prova dele. Mas essa aqui realmente fica meio... Eu estou vendo aqui os comentários do pessoal. O Francisco mandou: cuidado com as interpretações desse último e usarem para interromper o exame a incapacidade técnica e emocional. Um tipo de reprovação eles terão que comprovar.
Exatamente, eles vão ter que especificar ali Isso. na ficha de avaliação, ó, o exame foi interrompido por descontrole emocional. Aí vai ter que especificar, não é simplesmente colocar descontrole emocional. O que esse cara estava apresentando, né? Senão fica muito genérico, aí não adianta. Seria o mesmo que a comprovação da embriaguez lá, né, no trânsito, tem que demonstrar ali no auto-infração sinais que essa pessoa apresentou, ó. Ele estava com andar cambaleante, fala arrastada, roupas desalinhadas, teor, como é que fala? Não é Hálito teor, etílico. hálito etílico, que é o cheiro ali de álcool. Então tem que relacionar ali sinais. Eu imagino que a banca, prezando ele pela transparência e a boa comunicação entre os seus integrantes, instrutor e examinador e candidato, vai especificar quando houver aí essa interrupção do exame por descontrole emocional e incapacidade técnica. Pois é, Assim eu imagina penso. uma pessoa que chega, né, Ronaldo, para fazer o exame e pelo fato de saber que vai ser avaliado, uma coisa tão importante, né, é o último passo ali para conseguir, para obter a habilitação, a pessoa às vezes está chorando, está numa condição, num estado de nervos que realmente não consegue fazer. Aí você vai deixar uma pessoa dessa entrar no veículo para fazer o exame prático, colocando em risco a própria segurança dela e de todo mundo ali? Não dá, né? Realmente não tem a menor condição. Preservação até da saúde e da vida da própria pessoa, do candidato. Ano Exatamente. passado nós tivemos casos de pessoa que foi a óbito, um infarto ali, passou mal na hora do exame, a pressão psicológica foi tão grande que ele foi a óbito. Então, realmente tem que saber analisar isso aí, não. A pessoa não tinha condição emocional e foi. Qual que é o outro que você falou? A ficha? Olha, além dessa daí do 172, tem 185 fora do percurso e 195, ordem do examinador. 185. Vamos lá. 185. Já joguei na tela aqui. Cadê? 185 está aí. A 185 fala: quando o veículo estiver em movimento, deixar de conservá-lo na faixa a ele destinada pela sinalização de regulamentação, exceto situações de emergência. É essa mesmo? A questão é sobre essa parte aí, ó, conduta que pontua. Vê que coisa curiosa. Quando o candidato não circular com um veículo em faixa destinada ao uso de exame de direção veicular. Ou seja, no momento em que eles estabeleceram previamente o percurso, o trajeto, a pessoa tem que seguir o trajeto. Então, quando sai ali do trajeto, aí seria problema. Inclusive, ó, conduta, ele até repete, tem um erro na ficha, não sei se você viu, estava lendo, ó. Conduta que pontua, aí quando ele vai colocar lá, ó, conduta que não pontua e repete novamente, conduta que pontua. Quando, eu acho que fizeram errado, passou batido aí na correção, e eles acabaram repetindo a mesma informação, mas seria a forma de constatação, definições Você ali, fala aqui né? em cima. Repetiram ali, ó. Ok. Aqui seriam observações, no caso. Seriam as observações para constatação da infração. Fala uma outra ficha aí pra gente. 195. 195. 195 na Essa é uma tela. situação curiosa, né, Ronaldo? Porque essa é uma infração de desobedecer a ordem emanada pela autoridade de trânsito, que é o dirigente máximo do órgão, entidade de trânsito que tem a circunscrição sobre a via, por exemplo, o órgão municipal de trânsito da sua cidade, ou dos agentes da autoridade de trânsito. E aí, o que acontece? Eles colocaram aí que desobedecer a ordem emanada pela autoridade de trânsito ou seus examinadores caracterizaria essa conduta, né? Ele está equiparando ali o examinador a um agente da autoridade de trânsito, né? Ficou, assim, meio estranho, né? Um grande abraço aí para o nosso amigo Maurício Costa. Ele trabalha, Maurício Moura, ele trabalha junto ao Detran de Goiás. E tá falando aí, em Goiás, teve gente perdendo a vida aí no exercício da baliza, dentro do Detran, hein? Olha só, fazendo baliza. Valeu. Cadê os choferas? O pessoal tá pedindo aí, cadê as hashtags chofera? Mexe a hashtag chofera aí pra gente jogar o seu nome aqui na tela. E de fato, então só para esclarecer, essa infração, isso aqui é uma infração de trânsito. Ela está relacionada a desobedecer às ordens da autoridade ou seus agentes. Examinador de trânsito é autoridade de trânsito, Gleidson? Não. É agente da autoridade de trânsito, Gleidson? Também não, né? Nesse contexto, não. Examinador de trânsito pode lavrar auto de infração? Só se ele fosse agente da autoridade de trânsito. Só se ele fosse, mas ele não é.
Examinador de trânsito pode controlar o trânsito, ele ir para debaixo de um semáforo e falar, Não, ó, isso é tarefa passa, do agente da para. autoridade de trânsito. Então ele não enquadra aqui. Aqui forçaram muito a barra, isso aqui é o erro da Secretaria Nacional de Trânsito, tá? Forçaram muito a barra em colocar aqui desobedecer uma ordem do agente, ou do examinador, como sendo desobedecer uma ordem do agente de trânsito. E aí, eu quero dizer o seguinte: ao longo dos meus quase 30 anos trabalhando na área, já chegou muito caso aqui para mim. Já chegou caso, vou te contar um recente, de examinador dando ordem para o candidato transitar num pequeno trecho de contramão para poder ganhar tempo, agilizar o exame, porque o trânsito estava todo congestionado. Disse, não, vai nesse trechinho de contramão aqui mesmo. E aí o aluno questionou, falou assim, pô, mas aqui é contramão, eu não posso. Ele falou assim, eu sou autoridade de trânsito, eu estou mandando você ir. Isso não procede, não é, Gleides? Ele não é autoridade de trânsito. Você entrando naquele trecho de contramão, você tem um policial ali, se tem um agente de trânsito ali, ele pode lavrar um auto de infração que virou uma multa por transitar na contramão de via de mão única, Ou que é uma pior, né? infração gravíssima, confere? Sinistro, né, Ronaldo? Sinistro de trânsito, cara. Já pensou? Pela ordem ali do examinador. Assim, essa ficha do artigo 95, eu acho ela até desnecessária. Sabe por quê? Provavelmente, Ronaldo, essa conduta de desrespeito ao examinador provavelmente vai caracterizar alguma outra conduta. Imagina, o preposto está ali e disse, ó, por aqui, esse é o trajeto. E aí a pessoa fez o trajeto errado. Bom, se ele fez o trajeto errado, possivelmente vai caracterizar a contramão, não é verdade? Então, assim, normalmente a conduta vai caracterizar uma outra. Então, ela é absolutamente desnecessária e confunde as atribuições, considerando que, repito, se eles levam em consideração ali no exame exclusivamente as infrações de trânsito, essa fica um tanto estranha. Perfeito. Então, aqui a Secretaria Nacional de Trânsito está entendendo que desobedecer à ordem do examinador, ela entra aqui como infração grave, equiparando-se a desobedecer às ordens emanadas pela autoridade de trânsito ou seus agentes. Não concordamos, nem eu nem Gleides, imagino que a maioria do pessoal que estuda aí a parte de trânsito aí no Brasil não concordou, mas é o que está no manual. Então seria mais ou menos o seguinte, o examinador mandou estacionar num local onde é proibido estacionar. Estaciona ou não? Tem que estacionar, ele está mandando, né? Se você não estacionar, ele vai te enquadrar aqui numa infração grave por desobedecer uma ordem emanada por ele, examinador. E cai num conflito, né? Porque o próprio manual diz, ó, ele não pode dar ordens ambíguas, né? Ordens duvidosas ou aquela pegadinha, né? Para induzir ali o candidato a erro. Se isso ocorre, ele alega que é desobedecer a ordem, bom, isso aí passa a ser questionado, né? Perfeito. Na live de semana passada eu falei da parte geral do manual e lá eu mostrei alguns pontos que o examinador não pode mais usar dessas artimanhas, pegadinha, para poder induzir o candidato a erro. Não pode. Então, se ele mandou estacionar num local onde é proibido, ele está mandando, segundo o manual que a Secretaria Nacional de Trânsito publicou aqui, você tem que obedecer, porque desobedecer a ordem dele é uma infração grave, segundo o manual. Apesar da gente não concordar. Qual outra ficha, Gleice, você gostaria de comentar? Não, tem 3 fichas que, assim, não são erros propriamente ditos, mas, assim, muito mais questão de dica por provavelmente os candidatos encontrarem isso numa situação real de trânsito. Artigo 189, 192. Vamos no 89 primeiro, né? 189. Tentando localizá-la aqui, já jogo na tela. Esse aí, pessoal, não são erros, tá certo? É muito mais dica de exame para terem esse cuidado, levando em consideração que, como o exame é realizado na via pública, são situações que vocês podem se deparar, né? Quando estiverem conduzindo o veículo, vão ser avaliados por isso, né? No exame de direção, deixar de dar passagem a veículos precedidos de batedores, que são aqueles que vão na frente ou atrás abrindo caminho. Veículo de socorro de incêndio e salvamento, de polícia, operação e fiscalização de trânsito, ambulâncias, quando em serviço de urgência devidamente identificados com os dispositivos sonoros e luminosos acionados. Confere? Pois é, isso aí, olha, imagina, o candidato está ali no exame, Ronaldo, e do nada, sirene. Daqui a pouco ele olha pelo retrovisor, quem nunca passou por isso no trânsito, né? Dirigindo ali. Por isso que eu digo, é muito mais uma dica, ó. Lá vem a ambulância. E agora? Imagina que você não cede a passagem. Você não cede a passagem, quando a legislação diz que você tem que deixar livre a passagem pela faixa da esquerda,
aí você está cometendo essa infração e por ela ser gravíssima, como o Ronaldo bem mencionou, tem peso 6 na sua avaliação. Aí é problema, né? Peso 6. Vai somar lá 6 pontos na hora do seu exame. E, contudo, ainda não foi reprovado, né? Qual outra que você falou? 192, um pouquinho mais à frente aí. 192. Essa também vai entrar nesse rol aí de dica para o pessoal. Que também Deixar é de uma guardar a situação... distância de segurança lateral e frontal Isso. entre os seus demais veículos. Ok. Pois é, o que acontece, né? Isso aí também é uma situação de trânsito, né? Do dia a dia. Imagina que você está num trecho de via e, assim, às vezes, no início ali, enquanto a pessoa está aprendendo, às vezes não tem muito essa noção de distância, né? Principalmente quando está no automóvel e a distância do lado direito, né? E aí pode acontecer da pessoa estar muito próxima a ponto de caracterizar essa conduta aí, ó. É interessante. Eu tô aproveitando que eu estou olhando aqui nos comentários, olha que interessante. Isso aqui é verdade. Eu vi essa publicação hoje. O presidente do Detran de Goiás faz um comunicado de que a prova teórica vai ser online. E vai ser a pessoa poder fazer na casa dele, da casa dele. E ele vai ser monitorado via inteligência artificial. Gente, eu trabalho com inteligência artificial, eu sou assinante de várias inteligências artificiais no modo Pro, e eu posso te garantir uma coisa, está longe, mas muito longe de ser uma coisa isenta de falha. Você permitir que uma pessoa faça um exame teórico em casa, confiando no monitoramento de inteligência artificial, é pedir para candidato fraudar exame. Porque se eles fraudam na presença do examinador, que é dentro de um ambiente controlado, cheio de câmera e 2, 3 fiscais olhando, imagine em casa. Então, quer dizer, não vai dar certo. Aliás, vai dar certo, né? Para quem quer colar na hora da prova, vai dar certo. Só não vai dar certo para o Detran. Boa, tá? Já volto aqui no chat. Então, não manter distância lateral e frontal. E detalhe, aqui não tem distância em metros. O examinador é que vai avaliar se a distância foi uma distância segura. Então, não quer dizer que seja 1,5 metro, 1 metro ou 2 metros. O único veículo que o Código de Trânsito menciona distância em metro é da bicicleta. Aí é 1,5 metro. Agora, presta atenção, vou até jogar uma tela maior aqui para a gente conversar olhando nos olhos do pessoal. É muito comum, principalmente em ruas mais apertadas, você não ter esse espaço todo. E aí, você vai travar o trânsito? Tem um ciclista ali e eu não vou poder prosseguir porque eu vou passar menos de 1,5 metro dele. A rua não me permite passar nessa distância de 1,5 metro. Pode passar, mas você vai reduzir a sua velocidade ao máximo que você puder e distanciar o máximo que for possível dele. Então, o examinador viu que você foi cauteloso, reduziu a velocidade, passou olhando para o ciclista, e dando a distância que foi possível manter, beleza, ele não vai te pontuar por causa disso, tá? Isso é o óbvio, né? Que senão você vai travar o trânsito ali e não tem como. Você falou outra ficha, Gleidson, qual é? 196. Já quando dava aula em autoescola, Ronaldo, já tive aluno que perdeu a habilitação por isso aí, perdeu a permissão por essa conduta. E é aquela, né? O pessoal tem que ter, tá nesse rol também, viu? De cuidados no exame, ó. Situação comum. Deixar de indicar com antecedência gesto regulamentar de braço ou luz indicador de direção. Isso aqui é o deixar de sinalizar quando for fazer uma manobra, quando for fazer uma ultrapassagem, um desvio, quando for encostar o carro, quando for sair com o carro. Deixou de sinalizar ou sinalizou errado, conta falta, infração no caso aqui, e ela é grave. Ela ainda não te elimina, mas já soma aí 4 pontos dos 10 que você poderia acumular durante o exame, né, Gleidson? Pois é, e como eu disse, se tratar de infração grave, quando eu dava aula na autoescola, são muitos anos, né? Eu tive um caso de um aluno que estava tirando a habilitação novamente. Ele perdeu a permissão para dirigir dele justamente por essa infração aí, ó. Essa infração que vocês estão vendo aí. Ele cometeu infração grave, deixou de ligar uma seta e aí perdeu a permissão para dirigir, né? Isso aí é comum, né? Infelizmente, algumas pessoas fazerem essa manobra de entrar à direita, entrar à esquerda e não sinalizar. E no exame você está sendo avaliado o tempo todo. E aqui está falando, ó, inicia a marcha sem sinalizar. E se iniciar a marcha, é colocar o veículo em movimento. Saiu com o veículo e não sinalizou, seja com a luz indicador de direção ou gesto convencional de braço. Professor, gostei desse negócio aí. Aqui falou inicia a marcha, mas tem outras situações também, tá? Por exemplo, vai parar ou estacionar, né? Vai encostar o carro, não sinalizou.
Não sinaliza manobra de conversão à esquerda ou à direita. Vai virar, não sinalizou. Mudança de direção contrária à sinalizada. Sinalizou para um lado, virou para o outro. Esse é o Ronaldinho Gaúcho. Não sinaliza com gesto ou luz com antecedência a manobra de mudança de faixa. Vai desviar de um buraco, gente. Está usando a faixa lateral ali, seja contramão ou no mesmo sentido, tem que sinalizar. Presta atenção. Mesmo sendo no mesmo sentido. Às vezes você está numa via que tem 2, 3 faixas de trânsito, todas na mesma direção. Vai desviar de alguma coisa. Tem gente que acha que porque o trânsito está no mesmo sentido, que não precisa dar seta, não. Tem que dar seta. Toda vez que você faz um deslocamento lateral, mudando de faixa, desviando, qualquer coisa, tem que dar seta. Agora, presta atenção num detalhe. O Código de Trânsito fala, e o manual aqui também fala que essas manobras, mudanças de direção, o início da marcha do veículo ali, vai encostar, sair, pode ser sinalizada de 2 formas. Luz indicadora de direção, que é a seta, ou, completa aí para mim, Gleidson. Gesto convencional de braço. E você vai colocar o braço para fora e não é infração. O cara pode deixar de ligar a seta e sinalizar só com o braço? É possível. Na regra de circulação diz, luz indicadora de direção ou fazendo gesto regulamentar de braço. Então quer dizer que se ele não ligar a seta, mas sinalizar com o braço que vai fazer a manobra, ele não pode ser multado? Não cabe autuação. Nesse caso aí, não. Perfeito. Então não é infração de trânsito. Aí eu quero chegar no seguinte. Tem uma situação que eu chamo de manobra quebra-seta. Manobra quebra-seta. Anota isso. Manobra quebra-seta. Isso acontece na hora do exame? Acontece. Vou explicar como é que funciona. Você vai fazer um estacionamento com o carro ali numa vaga e você dá seta para a direita, sinalizando para todo mundo, obviamente, antes de você chegar na vaga ali, você já dá seta para a direita, para quando você chegar a encostar logo depois da vaga, o pessoal que está lá atrás já sabia que você quer entrar naquela vaga. Deu seta para a direita, vai estacionar para a direita. Aí você põe a marcha ré no carro e vai afastando e virando o volante para a direita, que é para o carro entrar dentro da vaga que você sinalizou ali. Enquanto você está virando o volante para a direita, a seta permanece ligada. Ela permanece ligada, ela não desarma. Só que vai chegar um momento ali dentro da vaga que você vai precisar de desvirar o volante para frente do carro também entrar e você fechar ali a sua manobra. Na hora que você vira o volante para a esquerda, presta atenção nisso. A seta está ligada para a direita, sinalizando que você vai fazer a manobra do lado direito da via. Quando você vira o volante para a esquerda, todos os veículos têm um sistema de desacionamento automático da seta. Ele desarma a seta. Por quê? Porque ele entende que aquela sinalização que você deu para a direita já não persiste. Porque você está virando o volante para a esquerda, para não ficar uma coisa incoerente. Eu dei seta para a direita, virando o volante para a esquerda. E o manual aqui, o manual da Secretaria Nacional de Trânsito, menciona que a seta deve permanecer ligada durante toda a manobra. Só que se você ficar ligando a seta, enquanto você vira o volante para a esquerda, ela vai desarmar. Você liga de novo, acabou de ligar, ela vai desarmar de novo. Ela não para. Aí o cara tem que ficar segurando a alavanca da seta. Tem 2 problemas nisso aí. Primeiro problema, essa mão que você está usando para segurar a alavanca da seta, que insiste em não parar armada, é uma mão que você poderia estar usando para te dar melhor destreza no manuseio do volante e fazer uma manobra mais bem feita, mais segura, inclusive. E o fato de você ficar segurando a alavanca ali, forçando ela, vai fazer a seta quebrar. O sistema de acionamento da seta ali, a alavanca, vai quebrar o sistema ali dentro e vai danificar o veículo. Então, quer dizer, além de ser um risco para o trânsito, porque você está usando uma mão que era para usar para fazer a manobra, você está ali segurando a seta, é prejudicial ao veículo, danifica o veículo. Não faz o menor sentido a pessoa manter essa seta ligada enquanto o volante está sendo virado para a esquerda. Não faz o menor sentido. Quer que a manobra conclua com a seta ligada? Beleza. A hora que você acabar de virar o volante para a esquerda, você vai ter que acertar a direção, aí você liga a seta que ela vai parar ligada. Mas virando o volante para a esquerda é estupidez. Essa é a minha opinião. Até porque eu mandei essa pergunta, do jeito que eu estou relatando aqui para você, eu mandei essa pergunta para o secretário nacional de trânsito, o senhor Adroaldo Catão, e ele ficou de me responder. Eu acredito que em breve ele vai mandar essa resposta para nós. E, a depender da resposta dele, eu vou mandar uma réplica
Muito bem. Se eu sou obrigado a manter a seta ligada durante toda a manobra, mesmo quando eu viro o volante para a esquerda, que é contraintuitivo, eu vou fazer o seguinte, eu não vou sinalizar com a seta, eu vou optar por sinalizar com o braço essa manobra. Porque eu posso, o Código de Trânsito Brasileiro me permite, eu posso sinalizar com a seta ou com o braço. Então eu vou chegar, vou meter o bracinho por cima do carro ali, ó, vou fazer a manobra para a direita. E como a sinalização deve permanecer durante toda a manobra, eu não vou botar a mão para dentro, eu vou ficar com a mão só no volante, lavando prata ali na direção para um lado e para o outro, e com a mão para fora aqui, igual o nome que vocês quiserem dar aí. Faz sentido uma coisa dessa para você, Cleidson? Zero sentido. Né? Os caras exigirem que você fique segurando a seta lá, enfim. O mundo arrumou a solução aí, ó. Eu vou ligando e desligando, ligando e desligando. Pode fazer a manobra com o braço em Minas Gerais? Gente, nós estamos falando de Código de Trânsito Brasileiro, não tem Código de Trânsito Mineiro, não, tá? O Código de Trânsito Brasileiro permite que você sinalize com o braço ou com a seta. Vou mostrar isso aqui para vocês, ó. Vamos lá, vamos aqui em cima de novo, ó. Candidato que inicia a marcha sem sinalizar com antecedência, mediante luz indicadora, que é a seta, e o que está aqui no amarelinho? Ou gesto, que é o braço. Vamos no artigo do Código de Trânsito Brasileiro, na origem. Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço, ou, o que está escrito aqui? Ou luz indicadora de direção. É uma coisa ou outra. Então, você pode deixar de sinalizar com a seta e sinalizar com o braço. Curiosamente, aqui em Minas, pelo menos até então, para fazer uma manobra dessa, o Detran exigia que o camarada sinalizasse com a seta e com o braço. Faz sentido para você, Gleide? Zero. E assim, é importante o pessoal ter em mente que, além da previsão aí, isso está no próprio CTB, viu? Está na lei, está no texto da lei, lá no artigo 35 do CTB, isso é uma regra de circulação. Está lá. Pessoal, esse manual do exame, ele só reproduz o que está na lei, nesse caso especificamente falando. Perfeito. Reforçando só o que está na lei, Código de Trânsito Brasileiro. Então, a gente está analisando aqui para mostrar que existe alguns pontos aqui que não estão 100% em conformidade com a lei. Então, ele precisa ser melhorado, isso pela Secretaria Nacional de Trânsito, e os Detrans, né, cada Detran e de cada estado e do Distrito Federal, evitar de inventar, porque já tem bastante coisa aqui que precisa ser corrigida. Se os Detrans começarem a inventar, julgar coisa que não existe aqui em cima, aí vai ficar realmente inviável e um processo que era para tentar melhorar para o candidato, ele vai acabar piorando. Fechou? Mais alguma ficha que você queira comentar, Gleidson? Cara, com mais uma dica para o pessoal, e depois tem 3 ali que estão meio estranho lá, mas vamos lá, para 215, que é preferência, também é uma coisa que o pessoal tem que ficar atento, é uma regra de circulação básica, e durante o exame, certamente isso vai ser observado, ó. Deixar de dar preferência de passagem na interseção não sinalizada, que é no cruzamento, chegou quem está à direita, né? Ou veículo estiver circulando por rodovia rotatória. E na sequência tem a ficha do cruzamento, que é uma situação do dia a dia, né? A ficha seguinte. Ficha seguinte, vamos lá. Essa aqui. Essa aí, ó. Interseção não sinalizada, que é o cruzamento. Quando o candidato não respeitar a preferência do veículo que estiver à sua direita e desejar realizar a interseção de direção. Foi estranho aqui esse texto, né? É porque eles erraram ali, né? Seria não respeitar preferência ou não der preferência. Colocaram ali o respeitar e o der, na revisão passou direto, né? Acredito que tenha sido isso. Mas é basicamente quando o candidato está ali durante o exame, a preferência, ele deveria ceder para o veículo que vem à sua direita, num trecho de via qualquer não sinalizado, ele não respeita essa preferência, ó, e vai cometer aí essa infração que é grave e tem peso 4, né? Perfeito. Então vamos lá, vou mandar uma para você aqui. Imagine que eu estou conduzindo o veículo aqui, fazendo o meu exame de direção, chego no cruzamento e percebo que esse cruzamento não tem sinalização de quem vai e quem espera, não tem placa de parada, não tem semáforo, não tem placa de dê preferência, tem nada. E aí eu percebo que alguém se aproxima à minha direita.
já vem diminuindo a velocidade, reduzindo ali a primeirinha. Na hora que eu estou quase parando, o condutor do veículo de lá para e dá sinal para eu prosseguir. O que eu devo fazer nesse caso? Paro também e mando ele passar? Ou não? Nesse caso, eu posso ir? Olha, se ele cede a passagem, eu não vejo como infração, sinceramente. Aí seria meio forçado, né? Desde que isso fique muito claro, né? De que ele realmente cede a passagem, e que é uma coisa comum do dia a dia também. Mas vai ter o cara que não vai te dar passagem, quando você tem preferência, tem o cara que, quando a preferência é dele, ele vai dar. Perfeito. Então, o que o Gleison trouxe aqui é a situação que acontece em exame, tá? Acontece. A gente vem ali, bota a primeirinha, já esperando o camarada passar, ele para e dá sinal para você passar. Nesse caso, você pode passar, eu vou te explicar por quê. Porque ele tem a preferência de passagem, ele não tem a obrigação de passagem, não. Então, se ele está abrindo mão, tipo assim, eu não quero ir, estou sem pressa, vai você, bora. Bota o exame para rolar. Eu já vi candidato sendo chamado a atenção, em alguns casos até pontuado em exame, porque o camarada de lá, que eu tinha preferência, parou, mandou o candidato passar, e o candidato parou também, ficou um mandando o outro passar, e o outro mandando um, e o trânsito parado, e o examinador olhando para a cara dos dois, e aí, como é que vocês vão fazer? Isso chama-se decisão. Isso dentro da direção defensiva é o decidir. Você decide parar mesmo quando a preferência é sua. Sabe por quê? Você está vendo que o outro não vai parar. Ele entrou quentão, veio avançando. Você vai entrar também porque a preferência é sua? Não. Você decidiu parar. E isso é uma coisa que não está na norma, está na direção defensiva. Do mesmo modo que o que nós acabamos de falar aqui, a preferência é do outro, mas ele parou e insistiu para você passar, deu sinal, vai embora. Só agradece e tchau. Mas não agradece buzinando, não, porque isso na hora do exame é infração, né? Cara, tem 3 aí que merecem uns comentários. A primeira delas é a do artigo 218, excesso de velocidade. Artigo 218, a gente já vai jogar na tela aqui para comentar com vocês também. A forma de constatação pelo examinador, né? Transitar em velocidade superior à máxima. O transitar em velocidade superior à máxima, uma rápida palhinha para vocês. Se ela for em até 20% além da máxima, é uma infração média. Se for. Média não é média. Se média. for entre 20% e 50%, é infração grave. E se for acima de 50%, é gravíssimo. Então, gravíssima vezes 3. Ainda dá suspensão do direito de dirigir. Então, se vai ser média, grave ou gravíssima, depende de quanto que você excede a máxima. Depende de quanto. Pegou aí? Começando aqui falando da média. A média é até 20%. E o Gleison, aqui traz até uma tabela. Ó. Se a via for de 40 por hora, de 41 a 48 é média, de 49 a 60 é grave, acima de 61, ou a partir de 61, já é gravíssimo. Ele vem trazendo uma tabelinha que facilita bem a vida do examinador. O que o Gleison está contestando aqui é a forma de verificação, né? Porque no trânsito, a única maneira de você tomar uma multa por excesso de velocidade é mediante registro em equipamento eletrônico fiscalizador, né, Gleison? Pois é, tem inclusive uma resolução do CONTRAN, pessoal, que é a resolução 798 de 2020 do CONTRAN, e que ela trata da questão de velocidade, para vocês terem ideia. E lá tem todo um critério para se implantar um medidor de velocidade na via, que a gente chama popularmente de radar, levantamento técnico, estudo técnico, aprovação do Inmetro. Você coloca lá o equipamento na via, tem que estar disponível lá a informação de onde é que ele está implantado. Tem margem de erro do equipamento, que é de 7 km por hora, nas vias cuja fiscalização ali, cuja velocidade, as vias fiscalizadas cuja velocidade for de até 100 por hora, 7% acima de 100 por hora. Né? E aí o que acontece? Nessa ficha de procedimento ele está dizendo que o examinador vai observar o painel do veículo, para olhar lá o velocímetro, qual a velocidade que ele está, como se tivesse num trecho ali que a máxima fosse 40, o candidato viesse a 70, por exemplo, e seria uma gravíssima vezes 3, né, que seria ali 6 pontos, né, peso 6. Então, assim, o estranho é olhar o velocímetro, né, para levar em consideração aquilo ali no exame, né, quando a gente tem na constatação dessa infração no dia a dia, critérios bem rígidos ali para se configurar a infração. Perfeito. O Oliveira perguntou aí, a PPD continua 12 meses? Sim, continua 12 meses, isso aí não mudou não. Mais alguma ficha que você queira comentar, Gleison? Tem, as últimas duas aqui que eu
que eu deixei foi a do artigo 244 do CTB. Lá a 244. questão de capacete, é que ele faz uma mistura lá, Ronaldo, da infração do capacete com a infração do artigo 169. Vamos lá, em que ponto que você... Tem um dado momento aí que ele vai... Essa lei 2, das definições e procedimentos. Se o capacete está devidamente ajustado à cabeça e permanece corretamente afivelado. Isso é infração leve, né? Lá no artigo 169 do CTB. Está no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Né? Só para esclarecer, a falta do capacete é infração gravíssima. A jugular do capacete frouxa ou a viseira aberta são infrações médias, confere? Confere, a infração leve, então, lá no quando 69. Aqui nos definições diz que o capacete não está bem fixado à cabeça, não está com a jugular ajustadinha ali, não pode ser infração gravíssima, tem que ser infração média. Então não é pontuar 6, é pontuar 2. Lá no 69, é leve, ele pontuaria 1. Um ponto, Isso. 69. Então, não dá para enquadrar aqui no 6. Foi uma falha da Secretaria Nacional de Trânsito na hora de colocar aqui dentro do manual. A outra que você falou que quer comentar é a? É o 252, inciso 6. 252, inciso 6. Inciso 6, nós vamos ter que avançar. Vamos lá. 252. Também faz uma confusão semelhante aí, numa conduta que inciso aí é o oposto, 4, né? Inciso 5. Inciso 6. Dirigir o veículo utilizando-se de fones nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora ou de telefone celular. Aonde você quer comentar exatamente? O estranho ali é que ele vai trazer algo como a pessoa usando o celular, né? Se não me engano, está na parte de definições e procedimentos ali, que ele vai trazer alguma coisa ali de ser flagrado usando o celular, encaixar como usando o celular, quando na realidade seria o manuseando, e isso é uma infração gravíssima, do parágrafo único desse mesmo artigo 252. Aqui fala, o examinador deve observar o candidato antes da partida e durante todo o percurso, garantindo que nenhum fone de ouvido ou aparelho celular esteja sendo utilizado, ou o aparelho celular esteja sendo utilizado. Se ele utilizar o aparelho celular, se não estiver manuseando, é infração média. Se estiver manuseando, é infração gravíssima, né? Pois e aqui inclui até mesmo o viva voz, viva voz. Então, quem vai fazer, presta atenção, quem vai fazer exame em veículo próprio, isso acontece no meu carro, tá, gente? Eu ouço música na mídia do meu carro pelo Spotify do meu celular, e eles já são sincronizados. Na hora que eu entro no carro, que eu ligo o carro, o meu celular já conecta com o multimídia do carro, e aí eu passo a ouvir as músicas que estão rodando, na verdade, no Spotify lá do meu celular, eu ouço na mídia do meu carro. Isso é normal, isso não é infração de trânsito. O problema é se alguém te ligar ali se alguém te ligar ali na hora do exame, e se bem que simplesmente o ligar não vai caracterizar ali o problema, né? E você teria que atender. Se você atende, aí é problema. Aí não Você vai pode. mostrar a ficha agora na parte de constatação. Eu estava olhando aqui para ver. Na parte de constatação da infração. Parte de constatação. Olha lá, em cima, um pouquinho mais em cima. Aqui. Durante o exame de direção, o candidato não deve utilizar... Lado, constatação da infração. Em cima de definições ali, ó. Definições? Em cima dele, constatação da infração. Isso. Será constatada quando o candidato for flagrado utilizando fones nos ouvidos ou manuseando o celular durante a direção. Manusear celular é infração gravíssima, não é média. Então aqui também tem um erro, tem uma falha aqui. Muito bem observado, Gleidson. E a gente está mostrando isso, gente, por quê? Porque, obviamente, se você... Acho que você não vai mexer no celular na hora do exame, né? Mas caso você viesse fazer essa insanidade e o examinador anotasse lá para você uma infração média, você não ia reclamar, né? Isso aqui seria uma infração gravíssima, com 6 pontos, e ele está te pontuando só com 2. Você não ia reclamar. Mas a live aqui é para analisar as fichas de modo tanto a Secretaria Nacional de Trânsito e seus integrantes poderem
ver isso aqui e corrigir, como numa situação diferente também, igual foi a da jugular agora há pouco, que eles estavam enquadrando lá como gravíssima, sendo que, na verdade, deveria ser leve. Então, nesse caso, seria prejudicado, tá vendo? Então, o interessante é a gente fazer essa análise das fichas de maneira a não ocorrer erros nisso aqui. E o manual, ele contém erros. A gente já conseguiu apontar alguns aqui, e tanto você, quanto o seu instrutor, quanto o examinador do Detran, quanto o pessoal da Secretaria Nacional de Trânsito precisam estar atentos para corrigir isso aí quanto antes, né, Gleidson? É isso. E assim, no geral, né, quando a gente vai olhando o manual, a proposta em si, né, de padronização, já que em determinados estados você tinha um determinado critério, em outro estado, para o mesmo caso, você tinha um critério diferente, isso é positivo. Mas é óbvio que com o volume de informações e necessidade de implementação, erros como esses vão existir. Além do fato de que, né, é algo que não foi discutido, por exemplo, numa câmara temática, por especialistas, né, foi feito lá dentro da Senatran, então, assim, poderia ter sido evitado esse tipo de erro, né? Bom, Samuel perguntou aí, o teste de embreagem ainda existe? Samuel, já vou aproveitar para explicar de um modo geral. Toda manobra artificial, ela não deve mais ser usada na hora do exame. Sabe aquele lance do examinador virar para você e falar assim, para o carro ali naquela subida, sem usar o freio? Seria o controle de embreagem aí, né? Pelo atual manual de exames da Secretaria Nacional de Trânsito, isso não seria possível, porque é uma manobra artificial. Você não vai fazer isso no trânsito. Eu vou encostar ali. Não. Tudo bem, você chegou no topo de uma ladeira, tem uma parada obrigatória. Você quer parar o carro ali no controle de embreagem, porque é um segundinho só? Beleza, ótimo. É melhor do que pisar no freio, apertar a embreagem, depois ter que achar o ponto de novo, sair, isso demora, atrapalha o trânsito. Então, um segundinho só, segurou no controle, desde que o carro fique totalmente imobilizado, que é uma parada obrigatória, bora para frente. Agora que ele encosta ali, faz uma parada sem freio, isso é artificial, não pode. Faz uma ré contínua aqui, paralela ao meio-fio, artificial, não pode. Faz uma baliza aqui nos cones, coisa que não existe no trânsito, não pode. O não poder não significa que o Detran não vá fazer. Tá? Existe o manual nacional, que é por onde todos os Detrans do Brasil devem se orientar, mas se até no próprio manual nacional a gente está encontrando erros, imagina na interpretação dos Detrans. E o que tem chegado para mim aqui é reclamações, tá? Então você de todo o Brasil, viu qualquer coisa diferente, achou estranho, manda para a gente. Os nossos vídeos aqui, vem nas nossas redes sociais, no Instagram, pode ser tanto da Leg Trans quanto do Sala de Trânsito aqui do Gleidson. O Gleidson é do Sala de Trânsito. Manda lá para a gente analisar e quem sabe gravar um vídeo. Hoje mesmo eu publiquei um Reels no nosso Instagram, da Leg Trânsito, mostrando que o Detran de Goiás está pedindo 10 dias para dar um resultado de prova de direção, sendo que o manual nacional diz que tem que ser no mesmo dia. Viu? Então confronta. Não pode. O Detran não pode desobedecer uma ordem que vem da União lá de cima. Porque o Detran até faz o seu exame de direção, o seu exame teórico, mas mediante a normatização do órgão nacional, ou do Conselho Nacional de Trânsito. Confere, Gleison, algum adendo? É isso, né? Concordo com você, tem que ter esses ajustes para a obediência da norma, né? Aquilo, a gente já debateu, já falou muito sobre a norma em si, né? Nossas críticas em relação à forma como ela foi proposta, enfim, mas a ideia aqui é explicar e apontar alguns equívocos e que precisam ser corrigidos. Perfeito. Se você quer ter acesso a esse manual com essas fichas, onde a gente mostrou aqui, avaliou durante a live, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, também fixado nos comentários. Talvez não hoje, não agora, porque já é essa hora da noite eu estou querendo descansar. Mas amanhã, de manhã, o pessoal, nossa equipe chegando aqui, eu vou pedir, bota o link aí disponível para o pessoal poder baixar, beleza? Ou se for coisa rápida aqui, eu já coloco agora de uma vez. Aí você já baixa esse manual, lê, se encontrar alguma coisa aqui que você achou estranho e quiser tirar sua dúvida, manda para a gente aqui no Leg Trânsito, em qualquer rede social, ou para o Sala de Trânsito, em qualquer rede social. Quais são as redes que você atende aí, Gleidson? Gente, tá lá, estamos no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Você mandou lá, a gente está tentando ajudar de alguma forma. E também você pode mandar sua dúvida nas redes sociais do Sala de Trânsito para a gente responder no Sextão Fera, que são nas sextas que a gente faz aqui no canal Leg Trânsito, esclarecendo sua dúvida, com uma resposta bem mais detalhada, base legal, nossos comentários a respeito do tema que você está propondo para a gente.
Fechou. E para a turma que está fazendo a teórica aí ainda, vai fazer a teórica, chegou lá no aplicativo do CNH do Brasil, muita coisa para ler, não conseguiu entender muito bem, fez a prova uma vez, tinta, fez a reprova de graça, que segundo as novas regras não deveria pagar, apesar de eu saber que tem Detran que está cobrando, tinta de novo. Aqui, ó, tá vendo esse QR Code aqui, ó, bem em cima do meu ombro aqui? Direciona a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai cair dentro da página para vir estudar com a gente aqui. Aqui comigo não tem erro. Seguir o passo a passo que eu mostro, aquele conteúdo certinho, aquelas questões, é chegar lá, passar e não ficar perdendo tempo e dinheiro com prova teórica. Bora para a direção, que é o que interessa. Valeu, Chaferas, muito obrigado. Valeu, Gleidson. Valeu, Ronaldo. Valeu, gente.